Fala, minha coterri maravilhosa. Hoje estamos aqui com uma super entrevista que eu estou animadíssima para fazer com esta maravilha de mestre, de youtuber, de tiktoker, de É. streamer, de tudo e mais um pouco, o nosso querido Oblitai. Ele vai dizer pra gente exatamente como fala o nome dele e ninguém vai brigar mais com isso, porque vai estar aqui gravado. Meu querido, Hã, seja muito bem-vindo. É um prazer imenso recebê-lo aqui. Realmente é uma satisfação obrigado. tê-lo aqui. E vamos preparar um papo delicioso aí. Mas vou começar falando para você dizer o seu nome, como é que fala o bendito do seu nome e um pouco de você para nós. Tá bom. Gente, não tem por que complicar, tá? Oblitai, simples, fácil e rápido. É o jeito mais fácil possível aí. Oblitai da maneira mais correta ali do que se lê, é aquilo. Eu sou produtor de conteúdo de RPG, principalmente de Tormenta 20, Ordem Paranormal, e esse ano eu adotei completamente aí o estilo de vida de mestre comissionado. Então, estou vivendo à base de mesas de RPG todos os dias da minha vida. Isso é muito legal. Eh, Já que você mencionou isso, vou fugir de um roteiro básico. Essa questão de mestres comissionados hoje em dia. Eh Você é uma pessoa que tem bagagem, tem estudo relativo porque sim, para mestrar a gente precisa estudar, precisa de Sim. interação, mas infelizmente às vezes a gente não vê esse tipo de coisa. Você como uma pessoa que mestra, de forma comissionada, como é que você vê isso? Eu acho que é um mercado que ele tá começando ainda, sabe, tá dando ali os primeiros passos. No até no passado, eu acho que o pessoal ele ainda tinha uma visão muito fechada com relação a isso, no sentido de: "Ah, vou pagar para jogar RPG, nunca vi isso e tal". Mas eu acho que teve uma transição legal para esse ano das pessoas começarem a entender um pouco mais, principalmente quando as pessoas entendem a diferença que tem de uma mesa comissionada para uma mesa normal, sabe. Porque quando você tá numa mesa de hobby, você nunca sabe se vai ter sessão, a maioria dos jogadores não estão levando tão a sério, você não tem o narrador ali dedicado a trazer a melhor experiência para a mesa. Então, às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas que falam isso, tipo: "Ah, imagina, vou ter que pagar para jogar RPG", é porque nunca experimentou a diferença ali entre os tipos de sessões. A pessoa que quer levar realmente uma história a sério, quer consumir aquilo como um conteúdo e tal, vai ver que existe uma diferença muito grande. Você joga uma mesa que as pessoas estão muito mais comprometidas, que o narrador ele tá fazendo todo o possível ali para te entregar a melhor experiência de jogo com recursos que normalmente você não vai ver numa mesa de hobby. Então, eu acho que tá acontecendo essa transição, as lives ajudam bastante isso também. Eu comecei fazendo lives antes mesmo de jogar a mesa, comissionada, e eu acho que a galera na live consegue experimentar um pouco do que é essa experiência. E aí acaba chamando a atenção da galera. Eu acho que eu fui muito feliz também em conseguir ter bons jogadores, então todo mundo que me procura ali para fazer uma mesa comissionada é porque realmente quer levar o RPG mais a sério, quer levar ele para um nível diferente, de hobby, de consumo de entretenimento mesmo, para ver o seu personagem ali, que às vezes ele até criou em outra mesa, mas que não foi valorizado do jeito que ele gostaria, e ele quer ver esse personagem se desenvolvendo, ele caminhando, e a mesa comissionada vai proporcionar isso para ele. Eu vejo muita gente também, no caso de muitos jogadores meus, que falam assim: "Olha, eu ao invés de sair, ir pra balada hoje, ter que pagar Uber, pagar a entrada da balada, não sei o quê, cara, compensa muito mais eu pagar aqui pra jogar RPG, eu vou ter ali minhas 3 4 horas de entretenimento no conforto da minha casa, dando risada com os meus amigos". Então eu acho que é muito da cabeça da galera que tá melhorando nos últimos tempos e, pelo menos pra mim, tá sendo uma maravilha, assim, tá sendo uma experiência muito bacana. Acho que todo mundo tá curtindo, bastante as histórias que nós estamos criando aí. Isso é muito legal. É assim, é uma dúvida minha, tá, nesse quesito. Eu tenho algumas mesas comissionadas muito específicas, que vieram me pedir exatamente para aquilo, mas eu
como, sei lá, como mulher consumista nesse estilo, será que não teria alguém, você que trabalha com isso há mais tempo aí, tá nesse foco, a pessoa fala assim: "Ah, eu quero fazer isso porque eu tô pagando. Eu quero que o meu personagem aconteça isso porque eu tô pagando". Isso rola, isso acontece? Olha, comigo particularmente nunca aconteceu, ainda bem. Eu acho que isso é muito interessante. Colocar esses limites numa sessão zero, né, de tipo: "Olha, eu faço uma sessão zero bem profunda", no sentido não de regras, eu acho que a regra ela fica sempre em segundo lugar ali, em sentido de narrativa mesmo, de colocar um senso pra galera que: "Olha, nós vamos contar essa história aqui juntos, eu preciso de vocês, vocês comigo ali de mão dada, e o personagem de vocês, ele vai ser o protagonista da história. Você não precisa se preocupar, mas todo mundo vai ter que ter o seu espaço ali de brilhar, né, todo mundo vai ter sua hora. Então, eu acho que a sessão zero ela é muito importante até para evitar esse tipo de jogador, assim. Eu gosto de fazer uma sessão zero séria, pra já falar para o pessoal: "Olha, o estilo que eu narro as mesas de RPG é esse aqui, tem esses limites aqui, se você não concorda, né, um abraço, a gente se vê na próxima aí e tudo mais". E aí a pessoa nem entra na campanha. Então, nunca chegou a acontecer comigo, e o probleminha que eu tenho ou outro, eu tento conversar, sempre resolveu. Mas eu acho que o narrador ele tem que ser muito firme também, seja na mesa comissionada ou não, de falar: "Olha, muito legal, mas eu acho que o seu estilo de jogar RPG não combina com a mesa, a gente se vê na próxima e um abraço". Ele tem seja comissionado ou não, você tem que ser muito firme nisso pra saúde da mesa, sabe, como um todo. Porque nenhuma mesa vai durar mais de um ano com aquela pessoa no grupo que não encaixa. Vai funcionar. Então você, como narrador, comissionado ou não, perceber isso e já podar, o quanto antes melhor. Nossa, adorei essa sua resposta, muito, de verdade. É Evitar problemas, né, é. evitar dor de cabeças futuras aí. É, porque sempre quando a gente põe várias pessoas, né, num contexto geral ali, sempre tem opiniões divergentes, né, Sim. coisas assim. A partindo disso tudo aí, fala pra gente, como que foi seu primeiro contato com RPG? O que que te fez olhar pra isso primeiro com hobby, agora profissionalmente? É uma história meio triste até, porque Ah, eu, sou formado em advocacia, né, advogo ainda, tenho alguns processos, mas esse ano literalmente eu barrei, né, eu falei: "Olha, não vou pegar mais processo nenhum esse ano, tô só tocando os processos que eu já tinha dos anos anteriores ali". E aí eu me formei em 2019, final de 2019. E eu já tinha jogado RPG antes, mas era bem exponencialmente, assim, tinha jogado uma mesa de D&D que eu não entendi nada, fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Tinha o paladino lá, o primeiro que o pessoal lá só falava inglês, no todas as habilidades era tudo nome em inglês, eu já, não gostei. Aí depois eu joguei outra de Apocalipse Zumbi, que era bem legal, essa eu já me entreti, mas era assim, uma coisa de bem exponencial, né. E aí o que aconteceu, em 2020 veio a pandemia, em que tudo ficou fechado. Então, em janeiro, lá em fevereiro de 2020, eu peguei todos os meus investimentos, montei um escritório para começar a advogar. Em março, veio o decreto que fechou tudo. O que aconteceu? Me lasquei, porque eu já não tinha cliente nenhum, tinha investido tudo que eu tinha, não ia poder trabalhar. E aí eu fiquei bem mal, assim, foi uma fase que eu fiquei bem para baixo, fiquei quebrando a cabeça, o que que eu ia fazer da minha vida. E justamente esse amigo que tinha narrado pra mim a mesa de Apocalipse Zumbi, um abraço aí para o Vander, vou mandar esse vídeo pra ele depois. Ele falou: "Cara, vamos jogar RPG, porque o RPG ele tem essa mágica de você ficar imerso numa história e esquecer um pouco do que tá acontecendo na vida real. Ele é uma válvula de escape muito forte, porque você fica 3 horas naquela história e tudo some, né, em volta, assim, tudo desaparece". Falei: "Cara, você tá mal, eu acho que RPG ele ia te fazer bem pra você sair um pouco dessa e tal". Falei: "Ah, cara, vamos nessa, vai, vou tentar". E aí eu mergulhei de cabeça, assim, no RPG em 2020. Nossa, comecei a jogar toda semana e logo comecei a criar minhas próprias histórias para serem contadas. Aí começou como hobby, aí eu já levei a sério. Depois dessa fase de março aí de 2020, eu comecei a ter mesa, 2, 3 mesas por semana, e assim foi até hoje que eu tenho mesa todo dia.
Então foi meio que nessa situação de tentar procurar uma válvula de escape para os meus problemas, sabe. E me fez muito bem. Eu falo sem medo que provavelmente o RPG me salvou ali do que poderia escalar para situações muito mais sombrias, né, daquela situação de isolamento, de não ter rumo na vida, de não saber o que que eu ia fazer e tal. Eu acho que ele realmente me salvou ali de alguma coisa que poderia gerar uma depressão, uma ansiedade, alguma coisa. O RPG ele veio numa ótima hora para isso. E a mesa comissionada foi diferente, foi no final de 2023, 3 anos depois aí, quando eu não tinha mais disponibilidade para abrir mesas. Meus amigos falavam assim: "Olha, pô, olha esse tema aqui, olha esse sistema aqui, faz uma mesa pra gente". Eu falei: "Galera, não tem como, eu preciso trabalhar, ou eu faço o processo ou eu preparo a campanha". Aí um deles muito sabiamente falou: "Cara, e se eu te pagar, quanto que é a tua hora na advocacia? Vou te pagar a tua hora para você preparar a sessão". Falei: "Cara, que doideira, né, acho que vamos lá então, acho que pode dar certo". Era um negócio que eu queria fazer, juntou com a necessidade que eu tinha e fluiu. Então as primeiras mesas começaram meio que assim, agenda lotada, né, não tinha tempo para preparar a campanha, o pessoal queria muito que eu narrasse uma determinada mesa, e aí a gente fez esse negócio. Aí depois disso eu comecei, esporadicamente a vender ali algum one shot, uma mini campanha e tal, e hoje estamos com campanha aí há mais de ano já comissionada, fluindo. Isso é muito evolutivo. Mas, assim, segurando a sua mão, eu passei basicamente a mesma coisa na pandemia. Eu tinha um Terrível. estúdio de dança e a gente não conseguia pagar o aluguel, porque a gente não podia ter aula. Foi uma situação muito difícil ali, eh, muito complicada pra gente que dependia desse tipo de funcionamento. Mas, graças a Deus, ao universo, tudo tá se caminhando a descobrimos coisas novas nesse Fechou tipo. uma porta, abriram-se várias janelas, né, para Isso, mundos mágicos diferentes. exatamente, exatamente. Assim, agora falando no seu canal, né, você fala muito, você tem, né, uma campanha específica do universo de Arton, né, pra quem não sabe é de Tormenta, mas assim, basicamente é meio o seu carro-chefe de Tormenta, né. Daqui a pouco a gente vai falar o Blitai de Tormenta, "Ah, é o menino da Tormenta, o menino da Tormenta". Mas aí Tamo quando forte. como começou esse seu interesse por Tormenta? Hã, teve alguma edição específica, alguma coisa específica ali que te fisgou, né, que te conquistou o seu coração? Eu comecei, na verdade, com Ordem Paranormal, né, eu comecei jogando sistemas mais simples ali, sistemas próprios e tal, e o primeiro grande sistema de RPG que eu tive, eh alcance ali, que eu tive conhecimento, foi o do Ordem Paranormal. Eu acho que o Ordem ele foi muito importante, né, para abrir portas ali para muita gente que nunca tinha sequer experimentado RPG e saber, entender o que que é, trouxe toda uma galera, uma geração nova para dentro do RPG. Eu sou meio que fruto disso. Quando o Ordem Paranormal saiu, eu tinha algumas mesas já de outros sistemas, eu jogava, essa de Apocalipse Zumbi, eu mestrava uma mesa de Hogwarts, que durou 5 anos, ela acabou no ano passado. E aí o pessoal dessa mesa de Hogwarts me falou, né, falou: "Olha, vai sair esse sistema aqui, eu queria que você desse uma olhada por causa das lives e tal". E eu não assistia, eu não acompanhava, mas por indicação do pessoal da minha mesa, eu comecei a assistir as lives, e quando o sistema saiu, o pessoal me deu o livro, inclusive de presente, para fazer as narrações. E aí começou aí, começou no Ordem Paranormal. Depois eu nem sabia de editora, que tinha editora por trás, que publicava, não entendia nada de mercado editorial. E aí eu descobri que a mesma editora de Ordem Paranormal tinha outros sistemas de RPG. Só que na minha cabeça, à distância, eu achava, sabe aquele negócio da síndrome do vira-lata? Tipo assim: "Ah, o Tormenta ele é um RPG de fantasia medieval brasileiro, então, tipo assim, ele é o D&D do Brasil?". Aí você olha meio com o pé atrás, sabe, sem meio julgando mesmo. E eu no começo não dei muita chance não. Mas o Tormenta ele me chamou a atenção por ter um suplemento que eu acho que faz muita falta para o D&D e pra sistemas que já tem muita coisa, né, que tem um mundo muito rico. O que sempre me chamou mais atenção dentro do RPG de mesa é o cenário, a lore, a narrativa da situação, e não mecânica. De longe eu sou muito ruim com mecânica, mas eu sou muito bom com história.
E eu soube que o Tormenta 20 ele tinha um suplemento chamado Atlas de Arthur, que é um suplemento que reúne toda a história, os 25 anos de Tormenta, em um único livro. Nossa, a hora que eu soube daquilo lá, eu falei: "Ah, espera aí, vou dar uma olhada nisso daí, deixa eu ver como é que é". Porque o D&D, por exemplo, 50 anos de história, 1 milhão de livros, ele tem muita coisa. Só que para você que é iniciante, ir atrás de aprender tudo que existe no mundo de D&D, nossa, é uma luta, você vai ficar perdido, porque tem uma coisa que aconteceu aqui na edição tal, a outra aconteceu na edição tal que nem foi traduzida, e aí você precisa dos 2 para entender, é um quebra-cabeça. E quando eu soube que o Tormenta tinha essa facilidade, eles tinham reunido tudo em um livro só, eu peguei esse PDF e comecei a destrinchar ele aos poucos. E eu fui descobrindo a magia do Tormenta 20, né. Um cenário riquíssimo, com lugares diversos, onde as possibilidades são infinitas, e o Atlas do Tormenta 20 me convenceu a ler o Tormenta pra você ter uma ideia, eu li primeiro o Atlas, que é esse suplemento com as histórias aí dos reinos, ele reúne todos os reinos aí de Tormenta 20. Eu tenho até uma playlist no canal destrinchando esse suplemento, falando cada vídeo é um reino diferente. Eh, e depois eu fui ler o livro de regras. Então, o que me ganhou foi saber que tinha todo o conteúdo num livro só. E realmente ali foi amor à primeira vista, porque eu comecei a ler a história e entendi todos tudo a magia, né, que o Tormenta tem, tudo que ele se propõe. Porque quando você olha, Tormenta 20, a primeira impressão que passa é um mundo de fantasia medieval que foi assolado por essa situação que é a tormenta. Mas se você pega para analisar os detalhes ali, os reinos de Tormenta 20, você vai ver que cada reino tem o seu próprio problema que vai além da tormenta a ser resolvido. Reino que tem intriga com tal reino, tem a campanha que você comentou, né, que é o cabo forte aí do canal, o cabo-chefe, que é a campanha de guerra artoniana, ela nem é contra a tormenta, nem aparece coisa da tormenta nela, e é uma campanha longa oficial da editora, que fala sobre Tormenta 20 sem ter a tormenta. Então, ela abriu muito meus horizontes quando eu comecei a entender que o Tormenta 20 ele ia muito além da tormenta por si só, sabe. E eu gosto muito de fazer vídeo das coisas que eu quero aprender. Então, eu comecei a fazer vídeo de Tormenta 20 justamente porque eu queria aprender o sistema do Tormenta 20 como um todo. E aí, né, eu comecei e não parei mais. Pergunta básica, você como jogador de Tormenta, odeia os elfos? Não odeio os elfos, eu odeio a deusa dos elfos, acho que realmente ela deixou a desejar ali, uma covarde, mas eu entendo um pouco, não sou um simpatizante, mas eu também não odeio eles. Eu entendo o que a maioria deles foi quase que obrigada, né, coagido a fazer. Pra galera que tá nos assistindo aí, se me permite dar um contexto, né, os próprios autores de Tormenta 20, eles quiseram no cenário fazer algo diferente. Normalmente, quando a gente vê os elfos em outros lugares, né, Senhor dos Anéis, principalmente, a gente tem os elfos como sendo a raça mais nobre, né, a raça mais, ali glorificada e tal. E no Tormenta 20 eles quiseram fazer algo diferente, em que os elfos eles seriam não, glorificados, mas desprezados. Então, colocaram lá uma deusa dos elfos, que é a Glórien, e ela tomou as piores escolhas possíveis em todos os livros que existem de Tormenta 20, tornando os elfos aí um tanto quanto detestáveis, né. Mas eu acho que é muito mais culpa da deusa do que deles, coitada. Então, não simpatizo, mas também não odeio. Agora eu vou roubar essa sua explicação, porque eu tenho aquela turma uma turma que a gente joga, Tormenta, que eles abominam os elfos, tipo, nós somos anti-elfos. Tirando o meu grande player, seu grande fã, o René, que fica lá perturbando: "Eu vou jogar de elfo, não é assim os Nunca. elfos, vou fazer isso de elfo". Eu gosto de perturbar nesse quesito: "Ah, vocês odeiam elfo? Pois eu vou jogar de meio elfo, na verdade. Vou Só jogar de porque a meio elfo galera só pra odeia, perturbar, né. é só pra É. perturbar". É igual paladino, todo mundo odeia paladino? "Ah, todo mundo odeia Nossa paladino? senhora. Espera aí que eu vou jogar de paladino. Então espera aí que eu vou resolver Paladino isso". é terrível, pelo amor de Deus. Cara, Que é muito classe combeira, né, Jesus. cascombeira, cascombeira. Eu tô descobrindo agora, porque eu só jogo de bardo, sempre É joguei só de muito bardo. forte. Mas Eu agora também. Eu gosto muito de bardo e nobre. Quando me chamam pra jogar RPG, eu vou em bardo e nobre, e aí eu até tento pensar: e se eu jogar de
se eu meter um bárbaro aqui?", mas não adianta, eu Hum, sempre termino jogando de bardo e nobre. O Tormenta ele tem uma coisa muito legal que são as classes variantes, que são, eles imaginam aquela classe clássica por um outro olhar, e o do bardo tem o margicialista, nossa, eu acho que eu pronunciei errado, travou a língua. Mas basicamente é o bardo que tem algumas funções mágicas ali, né, mais arcanista e tal, com carga de magia, é bem interessante também. Classes variantes são, nossa, um sucesso. de hoje o seu canal ele passa de 1.800 vídeos, que é uma marca gigantesca, pela consistência, pela evolução, pela dedicação. Ah, como que você vê, o fato dessa produção de vídeos inteira ali, dentro do cenário brasileiro, a a influência que os vídeos trazem para um contexto geral, não só para pessoas que querem mestrar, mas às vezes até pessoas que não jogam RPG, mas gostam de ver esse tipo de vídeo. Eu acho que a quantidade de vídeos do canal ela é muito por live também, né, a gente faz bastante live, todas na verdade as lives elas são pelo YouTube também, então acaba agregando, mas eu sempre faço vídeos que eu gostaria de ver. Então, pô, por exemplo, eu falei do Atlas de Arton, né, e aí eu fui pesquisar a respeito e tinha muito pouco ou quase nada vídeo sobre os reinos de Tormenta 20. E era uma coisa que eu tinha gostado muito. E aí sabe quando você entra naquele hiperfoco, né, quando descobriu o suplemento, nossa, eu queria saber tudo dos reinos, então eu almoçava, o que que eu procurava pra assistir? Algum vídeo que falasse sobre os reinos de Tormenta 20, e tinha muito pouco. Falei: "Cara, tem muito pouco, acho que eu vou começar a fazer o mesmo". Então todos os vídeos que eu faço eram vídeos que eu gostaria de assistir e que não tem com as informações que eu gostaria de ter ouvido. Então é meio que nessa ideia. Então surgiu quase como uma coisa natural. Eu acho que a galera acaba se identificando um pouco por conta disso também. A galera que tá no hiperfoco de Tormenta 20, por exemplo, ela vai se deleitar lá no canal, porque tem vídeo sobre muita coisa em detalhes, que eu tento realmente ir a fundo ali em algumas coisas que não existe, simplesmente não existia no canal. Então, pô, tem, e eu ainda vou ir além. Eu pretendo ainda esse ano começar uma playlist falando sobre, grandes personagens de Arton. Então, aí eu vou pegar aquele pessoa que a galera usa de NPC normalmente nas campanhas, e vou ir fundo na vida daquele personagem, investigando ali tudo que tinha pra ser falado, que é um conteúdo que também tem muito pouco, né, tem sobre alguns personagens que são muito grandes, mas, né, o universo ele é muito rico, tem muito personagem legal, que pouca gente sabe da história. Então, o de Tormenta foi meio que isso, assim, eu fui me aprofundando, porque eu estava no hiperfoco de Tormenta, falei: "Ah, não tem esse vídeo desse tema, então eu vou entrar nele". Mas, de todos os sistemas que eu faço, né, toda semana eu tento colocar pelo menos um vídeo de um sistema diferente. Eu tenho conseguido manter a constância ali de fazer, 2 a 3 vídeos de Tormenta 20 por semana e 2 vídeos que sejam de outro sistema, seja Ordem Paranormal ou qualquer outro sistema que tenha interesse ali, esteja em lançamento. Eu gosto bastante também de aproveitar, para divulgar pra galera e tal. E é sempre nesse foco, tipo: "Ah, o que que eu preciso fazer?". Tem um quadro novo que eu comecei esse ano, que é o Tudo Sobre. Então eu pego esse RPG que ele tá em lançamento, ou ele tá em pré-venda, ou em financiamento coletivo, e eu tento resumir em um vídeo só, tudo sobre aquele sistema. Então, as principais mecânicas, se o livro tem cenário ou não tem, que tipo de campanha dá pra fazer com aquele sistema, e me aprofundar mesmo. Porque normalmente quando a gente vai ver vídeos explicativos, ou eles surgem, né, depois, quando o lançamento já aconteceu, aí você não aproveita aquele descontinho do financiamento coletivo, ou então ele é dividido em muitas partes, né, vai ter parte um, igual eu faço com Tormenta, né, em Tormenta eu não tenho tudo sobre, por exemplo, Tormenta eu divido em 1.000.000 de partes, porque é muita coisa. Mas esses que estão em lançamento eu tento fazer isso, né, um resumão ali, e aí, pô, tem vídeo que vai ter 50 minutos, mas tudo bem, né, faz parte. Eu sei que isso corta, né, o YouTube não tá gostando muito, mas paciência, né, fazer o quê? E eu tento sempre abranger esse tipo de conteúdo. Então, a ideia da constância ela surgiu muito de um jeito natural, pensando dos vídeos que eu gostaria de ver mesmo, e eu fico feliz que tenha dado certo esse sistema. Uma coisa que eu tive muita dificuldade para criar era quadros, eu via nos outros canais ali, pô, a galera tem quadro, playlist de tudo e tal, e eu tinha muita dificuldade para fazer isso, os vídeos eles ficavam meio jogados.
E aí no último ano pra cá eu tentei me aperfeiçoar nisso, deixar as playlists bonitinhas, pra quem quiser ver cada coisa. Aí hoje tá mais organizado, tem a playlist de reinos de Tormenta 20, raças de Tormenta 20, e for organizando ali por temas, né, tem ficado mais eu gosto muito dessa organização, tem me agradado mais. Isso é e aí facilita, né, para quem tá procurando, para quem quer Facilita, ver, isso leva um "Ó, mas eu estava procurando isso, mas eu achei isso também, então vou aproveitar ali que já tá tudo organizado da". Tem uma ferramenta, inclusive, do YouTube muito valiosa que a maioria da galera não conhece. Quando você entra no canal de qualquer canal do YouTube, ele vai aparecer no canto, logo do tem os ícones, assim, embaixo do nome do canal, tem vários ícones de início, vídeo, shorts, ao vivo, não sei o quê, e tem uma lupinha, fica bem escondidinha ali no canto. Se você coloca qualquer coisa naquela lupinha, você vai encontrar todos os vídeos daquele canal em específico que tratam daquele assunto. O meu canal que tem 1.800 vídeos, é muito importante essa ferramenta, eu queria muito que o YouTube desse mais destaque para ela, sabe, tirar aquela lupinha, colocar um busque aqui, alguma coisa assim, porque fica muito mais fácil para filtrar nesses 1.800 vídeos. Às vezes você quer saber uma coisa de um reino de Tormenta 20, aí você tem que ir lá na playlist, você fica procurando nos, 60 vídeos que tem para achar aquele específico. Vai na lupinha que é sucesso. Olha a dica. Ó, nem eu sabia disso pra falar a verdade. Muito boa, viu, muito Depois boa. que acabar aqui eu vou correr lá no YouTube pra dar uma testada nisso. Mas assim, ó, você como lê bastante a parte da lore, do universo dali, das coisas específicas mesmo dentro do universo dos RPGs, como que ter um equilíbrio entre as regras oficiais, a lore oficial e o dedo do mestre? Aliás, mestre, narrador, hã, qual a preferência? Outro dia eu peguei uma Eu briga dessa gosto no mais de Twitter. narrador. Eu me Outro dia eu sinto peguei uma mais briga dessa no confortável. Twitter. Eles estavam brigando por causa de ser chamado de mestre, narrador, de Cthulhu tem um Ah, outro não. nome que eu esqueci. Aí é Hã, demais, né. Aí já é um é, pouco eu acho que foi tanto faz, assim, eu me sinto mais confortável como narrador. Acho que mestre ele traz uma carga um pouco de autoridade, sabe. Acho que a ideia não é bem essa. Claro, né, pra mesa acontecer, o narrador ele tem que ter a palavra final, mas a história é construída com todo mundo junto, né. Então, não sei, é meio que terminologia, não ligo, eu acho que qualquer um pra mim tá bom. Mas narrador eu acho que é mais adequado para o meu estilo de narrar realmente, né. Eu gosto muito quando acontece aquele momento da sessão que você descreve a cena, aí eu consigo encostar na cadeira, assim, cruzar os braços e assistir. Os jogadores ou jogam, sabe. Eu já fiz minha parte, eu narrei o que tinha lá. E aí, nossa, tem sessões que tem discussão, né, os jogadores vão discutindo coisas que aconteceram na mesa ou que aconteceram com os personagens, e ficam discutindo lá mais de 1 hora. Nossa, esse tipo de sessão é a minha sessão favorita. Eu fico assistindo eles jogarem, isso é uma maravilha. eu gosto Eu acho que disso narrador também. é mais confortável por causa disso. Meu Eu estilo, sabe. eu acho narrador fofinho, mas eu cresci com mestre, então é É difícil eu mais eu old me perdi. school. Se bem que ultimamente eu ando falando para os meus players: "Me chama de lorde". Aquele vídeo do Ó, Michael Jackson lá, potente, vou adotar. me chama de lorde. Então como separar, né, esse a oficial e a criação do mestre ali, o dedinho do mestre narrador, lorde. O que eu percebi, estudando bastante campanha pronta, inclusive, de RPG, Tormenta é bem famoso por isso, né, eles têm campanhas prontas que são muito bem feitas, assim, são bem interessantes de se jogar. Foi que elas vêm em um formato, como eu vou dizer isso sem parecer um negócio meio, eu sei, eu queria dizer artificial, mas eu não quero tirar a alma da coisa, sabe. Eu sei que os autores eles colocam muita alma e carinho nas aventuras que eles escrevem, mas a gente tem que pensar que os autores de aventura, eles pensam, eles precisam pensar nas possibilidades para mesas que vão jogar diversos tipos de RPG. Então, você imagina, tem uma aventura que o grupo ele gosta mais de combate, tem uma aventura que o grupo vai gostar mais de roleplay. Tem uma aventura que o grupo gosta só de esbadernar e fazer qualquer outra coisa. Então quando você vai escrever uma história, você vai tentar fazer ela o modo mais genérico possível. E aí eu mais uma vez, né,
Não entendam errado o que eu quero dizer. Eu sei que os autores colocam muito carinho no que eles escrevem, mas o genérico que eu falo é para a aventura ela conseguir facilmente se adaptar a todos os tipos de jogabilidade. Então se você pega, se você vai narrar uma aventura pronta, você pega ela e você copia e cola, sem colocar, sem alterar nada nela, me passa uma sensação, particularmente falando, de que ela fica um negócio um pouco genérico, que ela fica um negócio meio forçado. Sabe. Agora, eu tive melhores experiências jogando RPG, quando eu consegui pegar essas aventuras prontas e adaptei ela para o estilo de mesa. Então foi meio que um negócio natural, assim, eu tive experiências, fazendo esse Ctrl C, Ctrl V lá nas primeiras mesas antigamente, e eu sentia que a aventura ela não era tão marcante quanto aquelas que eu fazia de forma autoral. E aí eu parei pra pensar: "Por que que isso tá acontecendo?". E era justamente por conta disso, eu não estava fazendo esse jogo de cintura de adaptar aquela mesa, aquela aventura pronta pra minha mesa, para o estilo que os meus jogadores gostam de jogar RPG. Então foi uma coisa natural também, no sentido de tentar mexer um pouco, mas não para estragar a experiência, pelo contrário, né, para melhorar a experiência para os jogadores. E uma das coisas que eu mais fiz e que deu muito certo, é envolver o background, né, o BG aí, a história daquele personagem dos jogadores, dentro da história pronta, sem medo, sem medo. Ah, vai alterar o que aconteceu? Vai alterar. Pode dar muito ruim? Pode, mas você pode ter certeza de que a aventura ela vai ficar muito mais marcante, para os seus jogadores quando você faz isso. Então no próprio exemplo do Guerra Artoniana aí, que é uma campanha que vai muito bem, ela desempenha muito bem no canal desde sempre, eu acho que ela ficou marcante justamente por isso, por conta dessas adaptações. Eu não tenho medo de pegar um arco inteiro que tem na aventura pronta e modificar ele, pra envolver o BG de um jogador. Recentemente a gente teve ali o arco de Zakharov, que ele aconteceu justamente isso, eu modifiquei ele inteiro para envolver a história de uma personagem, porque no BG dela, ela havia dito que a família dela era de lá. Então como que eu vou a história, a campanha pronta, ela não vai falar nada sobre a vida daquela jogadora e a família dela que nasceram naquele lugar. Mas a aventura eles vão passar por lá. Quer dizer, eles vão passar por lá e eu tenho que simplesmente ignorar a família que ela criou na história dela? Não posso fazer isso. Então eu, sem medo, desmonto toda a história daquela parte em específica, para incluir a família dela e dar uma importância para a história, né. Então, aconteceu de um jeito natural, e aos poucos isso foi eu vi que foi dando certo, fiquei animado, e a gente foi fazendo mais. Hoje a gente já tem algumas regras da casa, a gente tem algumas regras, principalmente para tentar colocar mais interação com a galera que nos assiste, né, a galera do chat, para que eles possam influenciar e participar na sessão de algum modo. Então tem muito disso também. A gente criou a Bênção dos Deuses, que é uma ideia ali para aqueles personagens não morrerem. Em Tormenta 20, a gente sabe que ele, a depender da aventura que você está jogando, o nível de dificuldade ela pode ser um pouco elevada, e acontece, né, principalmente nas lutas principais ali, algum jogador acaba morrendo. E como os jogadores eles já eram muito queridos pelo público, eu fiquei pensando quais os jeitos para que você que está assistindo e se importa com aquele personagem, impedir que o pior aconteça com ele. Você pode dar uma bênção dos deuses para ele. Então, coisa nesse sentido, né. Tormenta 20 ele tem meios de ressuscitar um personagem, mas ele não teria essa conexão com o pessoal que nos assiste. E aí essa foi uma das ideias, regras que a gente foi trazendo e aperfeiçoando. Mas narrativamente falando, as maiores mudanças elas são para incluir o BG dos jogadores. Porque a ideia é que aquela história ela deixa de ser a Guerra Artoniana, dando o exemplo dessa campanha que desempenha bem no canal, para se tornar a nossa Guerra Artoniana. Então já existe a aventura pronta. Todo mundo que comprar o livro vai poder jogar aquela aventura, só que eles não vão poder jogar a nossa aventura, porque ela foi feita daquele jeito especial. Então as mudanças elas acabaram mais, eh, agraciando ali do que decepcionando. E ainda o Guerra Artuniana eu tinha muito medo de mexer no começo, por vários motivos, né, foi um risco realmente, porque primeiro que ela foi a primeira campanha pronta de Tormenta 20 que eu narrei no canal. Eu nunca tinha narrado uma campanha, pronta de Tormenta 20 em live. E depois que o Guerra Artuniana ela é uma campanha bem sagrada, eu diria assim, pra com a galera que já acompanha, que é fiel do cenário, porque ela foi uma campanha que foi jogada pelos próprios criadores do cenário em live.
Então, o canônico que aconteceu, ele é muito importante, porque já existe lá. Então eu falei: "Cara, ou eu vou fazer o que todo mundo vai fazer, vou narrar ali a campanha, seguindo o Ctrl C, Ctrl V, ou eu arrisco e mudo tudo". E aí deu bom, felizmente valeu a pena fazer essas mudanças. Que é o básico do RPG, né, todo mundo estar contente com aquilo, né. Que não adianta você jogar uma Exato. campanha pronta se ela não te cativa, não Ela flui, precisa ter né. essa alma, né, É, esse gostinho de você entender que é a história do seu personagem, e não é uma história genérica que você só tá acompanhando, né. tem é. Isso é o envolvimento, né, a mistura ali. Mas você falando de Tormenta, do oficial ali, você publicou uma aventura, né, na Jambô lá. Fala pra gente aí como que foi esse processo criativo, é muito diferente disso tudo para criar uma mesa de RPG, uma história, né, uma sessão, É uma experiência, viu, e é uma grande, né? experiência. É uma experiência. Eu publiquei 2 já, uma delas foi em parceria com a Multimundos, que era uma empresa de miniaturas de RPG, aí a pessoa podia comprar o box, que vinha as miniaturas, e vinha a minha história junto, que é a Noite de Sangue. A empresa não existe mais, infelizmente, mas a minha história existe. Inclusive eu vou narrar essa história no DOF desse ano aí, no Diversão Offline, não sei que data que a galera vai estar vendo isso, mas nos dias, 11 e 12 de julho, acontece o Diversão Offline lá em São Paulo e eu estarei lá narrando, tá, no domingo, a aventura aí do Noite de Sangue com as miniaturas e tudo mais. E eu publiquei também lá na Iniciativa T20, que é um espaço que a editora Jambô tem justamente pra galera criar material, fanservice aí de Tormenta 20, que foi a minha aventura Condenados. E foi foi uma aventura mesmo, porque primeiro eu narrei essa campanha em live, ela tem live no meu canal em poucos episódios, e aí depois eu tive essa ideia, falei: "Ah, eu vou tentar transformar ela aqui para que as outras pessoas possam jogar". E mal sabia eu no desafio que eu estava me metendo. Porque quando você escreve uma campanha para narrar, você pode fazer anotações desorganizadas, você pode juntar referências ali de coisas que às vezes você nem vai usar na campanha. Só que quando você vai escrever tudo isso, transformar isso para ser lido por outras pessoas e ministrado por outras pessoas, a ideia é um pouco diferente. Você tem que ter as anotações ali em ordem, tudo certinho pra galera conseguir replicar isso nas suas mesas, né. E foi aí que eu entendi muito daquela questão que a gente comentou agora há pouco sobre, o autor que vai escrever uma aventura para outras pessoas, ter que fazer essa aventura um pouco genérica e respeitando ali, né, mais uma vez falando que colocava alma, eu experimentei isso na própria pele. Quando eu peguei o Condenados para transformar em publicação, eu tive que pensar justamente isso, fazer esse raciocínio. Pensar no grupo que vai jogar, que gosta mais de combate, no grupo que vai fazer só o Ctrl C, Ctrl V, porque, eu falei que eu prefiro adaptar a minha história, mas não é errado quem quer só jogar o Ctrl C, Ctrl V, não tem problema nenhum. Se você e o seu grupo estão se divertindo assim, vai em frente. Às vezes o narrador não tem tempo, às vezes, para ficar pegando a história, pensando em detalhes para adaptar ela, ele só quer no final de semana pegar o livro lá e ler para os jogadores e jogar. Não tem problema nenhum nisso também. E eu tive que pensar nisso quando eu fui transformar para escrita. E aí eu consegui ver, colocando no papel, que a aventura que eu havia narrado em live tinha várias pontas soltas, que eu tinha que colocar uma espécie de previsibilidade ali, para o narrador saber o que fazer se chegasse em determinado ponto. Então, assim, foi um baita de um desafio. Tirando essa parte organizacional, do que o Condenados me deu, ainda teve toda a parte editorial. Eu tive que aprender na marra a diagramar, eu não fazia a menor ideia de como diagramava um livro ali para ser publicado. Tive que, aprender toda a parte de estrutura, de publicação, de créditos, de revisão de texto, de não sei o quê. E foi um aprendizado, assim. Para quem nunca publicou lá nada no Iniciativa T20, eu recomendo, porque a gente aprende muita coisa que eu nem imaginava que usava, né. Às vezes a gente pega o livro pronto ali, bonitinho, tudo arrumadinho, né, perfumado ali para você jogar, você nem imagina os perrengues e os detalhes que são necessários para aquilo fazer. Ilustração foi um outro perrengue também, porque, pô, eu queria meu livro bonitinho, ilustrado, tomei golpe no meio do caminho. Nossa, foi uma história para publicar o Condenados, foi uma história e tanto. Eh, e o importante é que deu certo, assim. E o Condenados, ele é legal, inclusive, de mencionar,
Porque além da live que existe no canal, tem na Iniciativa T20, se vocês procurarem lá por Condenados 11,90, você compra o PDF, ela é uma história que vai, que tem alguns capítulos ali, você consegue jogar ela do nível 8 ao 11. Então eu queria ela com o propósito de que o pessoal consiga jogar mais avançado um pouco, principalmente para experimentar os novos recursos que Tormenta 20 trouxe. Distinções, por exemplo, né? Distinções são, entre várias aspas aí, né, especializações que você pode adotar para seu personagem em Tormenta 20. E muitas vezes você quer testar aquela distinção sem ter que passar por todo o procedimento de esperar chegar no nível 5 para ir atrás da distinção, talvez conseguir, talvez não, e tentar de novo e tal. Então eu pensei numa aventura nível 8 para que a pessoa já possa começar o personagem dela fazendo parte daquela distinção. Então ela já pula, né, todo aquele trajeto para testar, e ela é uma aventura justamente contra a tormenta de um nível um pouco mais elevado, né? Achava que faltava isso um pouco no cenário, sabe? Foi atendendo uma dessas necessidades, seguindo aquele mesmo propósito que eu falei dos vídeos. Eu faço os vídeos que eu gostaria de ver. Então eu escrevi a aventura que eu acho que não tinha e que eu gostaria de jogar. E aí o Condenados é legal porque agora, atualmente, nós estamos jogando lá no canal a continuação indireta de Condenados, que é a minha campanha Coração da Tormenta. É a primeira campanha longa autoral do canal, então completamente história minha aí, que nós estamos jogando quinzenalmente às segundas-feiras. E tem sido uma experiência bem legal, porque os personagens, como ela é uma continuação indireta, eles começam já no nível 12. Então ela já é uma campanha de um estado, né, num patamar mais avançado, em que os jogadores, os heróis, eles já são heróis mesmo, né? Eles não são um aventureiro nível 1 que tem um pedaço de pau. Eles já são personagens bem evoluídos, que já passaram por muita coisa, que já tem toda uma história ali por trás. Então é um jeito diferente de assistir, né, consumir uma live ali de Tormenta 20, e tá sendo bem interessante. Eu acho que quando chegar realmente na parte da Tormenta, a coisa vai ficar estranha. Vai ficar estranha, mas tem sido uma experiência bem legal. E no futuro eu quero publicar no Coração da Tormenta como, livro também. Eu acho que eu vou talvez até juntar o Condenados com essa outra e tal, mas aí são planos para o futuro. Você me convenceu. Eu vou pegar esse Condenados e vou mestrar esse Condenados. Legal, viu? É legal, é divertido. E o Me pessoal, assim, esse tem convenceu. muita cabeça, dá pra fazer um bate-papo só sobre Condenados. Aí depois que você tiver a oportunidade de narrar essa aventura, a gente volta pra falar só sobre ela, Vo porque tem muitos detalhezinhos ali, Combinado. uma Eu história adorei esse bem essa esse o começar num nível mais alto. É legal você também ter um desenvolvimento. Eu faço isso muito nas minhas mesas de ordem. Eu transformei todo mundo em relíquia uma vez, todo mundo estava jogando de relíquia. boa. Foi um negócio pega pra capar, porque o meu diabo era louco, alucinado, era pior do que e o de energia era um ser cósmico. Eu falei: "Gente, vocês Meu estão Deus! interpretando uns" mas foi muito divertido, o pessoal gostou muito de ter o poder, de vez em quando, você ter um negócio diferente de ser ali, é legal o dominar. Negócio É legal, falando sabe por quê? Eu fiquei pensando quantas campanhas que a galera joga mesmo, que eles chegam até o nível 20, sabe? Muitas delas acabam morrendo antes. antes. Então, você já começar no nível elevado vai trazer uma perspectiva diferente pra galera jogar, né? Às vezes uma experiência que eles nunca tiveram. Às vezes jogou uma campanha que nunca chegou no nível 10, que é quando um patamar de poder muda bastante ali dentro do Tormenta 20, principalmente, do Ordem também. Tive o prazer de jogar uma campanha de 99% de Nex, que foi uma experiência que eu nunca tinha visto na minha vida, e eu acho que muita gente não chega nisso, Não, né? não chega. Então é legal às vezes. Você é jogador de RPG aí, dê essa ideia pro seu narrador, fala: "Ô, vamos experimentar uma campanha mais endgame ali, uma campanha que todo mundo já tá forte, só pra ver como é, só pra ter a Tenho sensação, é prazer. É legal, muito legal". divertido. Eu acho que, assim, num primeiro momento é meio assustador, né. Eu É, olho pra ficha, tipo: "Meu Deus, eu tenho tudo isso, o que que eu vou fazer com isso? é, Que eu vou espera, deixa eu pensar aqui, que calma, 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 calma". é. Mas é legal, é uma experiência Não é boa de muito se ter. recomendado para jogadores de primeira viagem aí, mas se você já É, é velho de guerra, vale a pena, dá uma aí brincada. se joga e curte ali. Eu tenho um player meu que é muito fã seu, o René. Se eu não falar do René, ele vai ter um circo-tico. Aí, ó, Foi o tá René que sozinho me com deu ele.
Me Grande René. me deu o livro de ordem, foi o René que me deu o livro de Olha ordem, aí, que infernizou legal. a minha vida por causa de Vendetta. "Vai, Nanda, por favor, mestra Vendetta, eu tenho que jogar Vendetta". "Tá bom, René", fui lá, comprei o Vendetta, e ele tá jogando 2 mesas minhas de Vendetta com personagens diferentes, Caramba, ele gostou mesmo ele então. gostou, ele gostou, ele gosta muito. O René é um querido. E ele mandou pra Eu mim umas perguntas, que ele gostaria, né, de fazer diretamente a você. Primeiramente ele falou que ele gosta muito do seu trabalho e ele quer saber obrigado. se você tem planos para lançar um sistema próprio seu, do zero, assim, uma coisa diferente. Eu já pensei sobre isso, mas o grande problema é que eu sou muito mais apegado à narrativa do que à mecânica, né. E para criar um sistema próprio, eu precisaria me dedicar à mecânica. E aí já não é muito meu forte. O que eu penso em fazer, aí sim, é continuar com essas publicações de aventura, né, e ali eu brinco ainda um pouco com mecânica lá, às vezes eu crio as ameaças, eu coloco algumas coisas, mas para criar um sistema próprio é muito precisa, assim, de muita criatividade e muita força de vontade, porque você tem que testar, refazer, rebalancear, 1 milhão de mesa de teste e não sei o quê. E não sei, às vezes tem tanto sistema por aí que a gente nem conhece ainda, sabe, que vai atender também a necessidade que a gente tem. Eu não vou dizer que não, que nunca, mas, assim, não tá no meus nos horizontes próximos. A ideia mesmo é mais publicar aventura, isso sim é algo que eu quero continuar fazendo, que eu gosto muito. Dá muito trabalho, igual eu falei aí de diagramar, de ir atrás de tudo, mas também quando a gente vê o resultado final, é muito gratificante. E é mais ainda quando a gente vê a galera jogando e a galera fala: "Ô, joguei sua aventura lá, cara, que massa que foi e tal". Nossa, isso é assim, não tem problema que atrapalhe essa determinação não, isso eu vou fazer. Agora sistema eu já não prometo. E mestrar uma campanha ou narrar uma campanha sem ser de T20 ou Tormenta, ou Ordem Paranormal, uma campanha longa, tem o René botou No bem assim: "Está piscando no seu radar ultimamente uma campanha sem ser de T20 ou Ordem Paranormal? Uma campanha para longa?" o canal, acho difícil. Acho difícil. Mas, eh, comissionadas eu tô narrando várias, ó, eu tô narrando, Chamado de Cthulhu, eu tô narrando Cosmere RPG, tô narrando Daggerheart, todas campanhas longas, campanhas de mais de 6 meses aí, então tá rolando. O Máscaras de Nyarlathotep, que é uma campanha bem longa de Cthulhu, essa eu tô narrando em live, mas pra começar uma campanha longa agora que não seja de Tormenta 20, só se for comissionada, porque em live é difícil, tá difícil ali. Eu acho que Tormenta 20 desempenha muito bem, né. Agora que eu fiz essa transição de profissões, eu não tenho mais como arriscar, sabe o que eu quero dizer? Tipo assim, eu não Aham. posso, investir o que eu invisto numa campanha de Tormenta 20 para fazer ela acontecer, e aí ela morrer na metade do caminho. Seria muito arriscado como negócio, né. Mas em mesa comissionada, vixe, a gente faz de tudo. Já narrei Dragon Age, já tô narrando Avatar Legends também, que é um sistema que eu gosto muito. Vixe, aí a gente brinca, vai o céu é o limite. Mas no canal por enquanto não. Provavelmente vai ter ainda, não duvido. Por exemplo, se o próprio Vendetta Oculta, eu não narrei as primeiras aventuras lá, dá pra juntar tudo, né, numa campanha longa. Pretendo continuar, eu só não continuei por falta de agenda, mas eu quero terminar o Vendetta Oculta ainda. Esse ano já vai sair o 2, É. então pô, preciso fazer alguma coisa, mas é mais por causa de agenda. Só que para outros sistemas, assim, campanha longa mesmo, não tenho pretensões por agora. One shot sempre vai ter. One shot eu faço todo mês no canal, tento fazer um one shot sempre de um sistema diferente. Então one shot sempre tem, agora campanha longa já é difícil. Eu gosto de one-shots, principalmente pra gente conhecer sistemas. Maravilhoso, É, melhor coisa, você ter uma melhor coisa. pincelada ali, Aprender eh, jogando, experimentar, bom demais, eu que é amo.
É muito diferente isso, né, uma hora que você lê, e principalmente porque algumas leituras, né, algumas mecânicas de alguns livros, ela cabe uma interpretação. Eu como sou uma venho da matemática, uma das minhas formações é matemática, eu não gosto muito de coisas que não são diretas. Tipo, aqui você tem que ter, sei lá, na mecânica, dentro da mecânica, né, aqui você precisa, sei lá, rolar um D6. Talvez aqui você possa rolar um D6, já me dá talvez eu posso não ser. Amigo, seja direto, ou eu posso ou eu não posso. Já cria um abismo, né, entre o que vai Abismo. ser quando esse pode. É, porque daí você cabe interpretação. Você como advogado sabe que tudo que você cabe uma É. interpretação, você pode ir lá questionar. "Não, não, mas aqui não afirmou que tem que ser assim. Então aqui eu posso pôr ou não pôr". Talvez a ideia seja essa, talvez, pra você colocar o seu dedinho ali, aquilo que tá mais dentro do que você quer pra campanha ali, né, pra crônica, mas eu confesso que alguma coisa em mecânica me incomoda demais com essa história de tipo: "Não, eu não quero interpretação, eu quero pode ou não pode, maldito, que coisa". Esse é um dos grandes motivos, inclusive, para eu não ter muita vontade de criar um sistema, porque você tem uma parada ali de game design que precisa ser muito forte, para você É, ser muito claro na ideia do que você quer passar e tal. Nossa, é complicadíssimo. Imagina 1 milhão de fatores aí para fazer tudo isso funcionar. nossa, eu fico muito bravo. Eu lembro quando eu comecei a jogar Vampiro, eu comecei com a Idade das Trevas. Eu tenho um trauma desse livro até hoje. Ele é um livro de romance. Ele a literatura dele, a forma que ele escreveu, é um livro de romance. Daí eu fiquei muito indignada, assim, com pra montar a ficha, né, do negócio com toda assim, o livro é muito bonito, tô falando questão do sistema, depois você vai Sim. acostumando, ok. Mas num primeiro momento, pra quem é leigo, você pegar um livro daquele por que não tem uma página prática? Aí no V5 eles trouxeram isso, a página monta a ficha. Você pega isso, isso, isso e isso. Beleza. Opa, que legal, tem aqui para resolver 5, é o meu querido. Eu mestro muito vampiro, no caso, né. Gosto bastante de Vampira Máscara também. Infelizmente, acho que o meu público não abraça tanto, mas é um sistema que eu gosto muito. Inclusive, eu tenho uma campanha escrita já há um tempo considerável, chama A Noite Reinará. Quem quiser jogar ela comissionada aí, me chama que eu tô louco pra ver ela em ação. Vampiro é um sistema muito legal, muito legal. Bem narrativo, do jeito que eu gosto. É, Tem o suplemento a rodo aí. Nossa, que é. dá pra fazer a festa. Vampiro é bom demais. Tem outra dentro do universo de vampiro você pode criar, né. Você tem o universo, tem a lore da história, mas é muito claro que você pode incluir aquilo, você pode modificar, eu como sou uma pessoa radical eu falo que eu na vida real sou um anarque, com certeza. Mas dentro do vampiro eu gosto da Camarilla, mas é porque eu gosto de jogar de toreador, então, Ah, eu mas também. eu já tô É o chegando à meu conclusão que a gente gosta de jogar das mesmas coisas, né. tô achando. Eu também, eu gosto muito de Toreador e Malcaviano. Se eu não jogar de toreador, eu vou de La Sombra. Mas eu participo de uma mesa de Hecata. Nunca tinha jogado de Hecata, comecei a jogar agora, adorei. Mas todos os meus personagens puxam pra um queixozinho meio toreador, um pezinho meio ali no Não tem como social. fugir, né, a mesma coisa que eu Não, falei não tem, do Bardo e Nobre. Quando você não gosta de tem. uma coisa, é difícil você desapegar dela pra jogar com outra. Eu Até abrindo um parêntese aqui, quando a gente vai jogar, de alguma raça que é muito diferente. O grande problema é a gente fazer a interpretação da skin do humano. Você não tá jogando com aquela raça, você tá jogando com uma skin de humano de sapo, por exemplo, né, dando o exemplo do Trabache aí. Porque eu imagino assim, quando pra você pô, eu que gosto muito da narrativa, se eu me proponho a jogar com uma raça diferente, eu vou tentar estudar muito sobre aquela raça e se não tiver informações concretas, eu vou tentar imaginar como que aquela raça ela realmente vive ali em comunidade, porque você imagina, se é vamos usar do sapo aí de exemplo. O seu personagem sapo, ele não pode ser só um humano diferente, ele vai ter costumes diferentes, ele vai ter gírias diferentes, ele vai agir de maneiras diferentes, ele vai responder de maneiras então, tipo assim, você quando se propõe a jogar com uma outra raça, eu gosto muito quando o jogador ele se desafia justamente a incorporar aquela outra raça. Pensar que aquela pessoa, aquele ser que ele está interpretando, ela tem uma composição biológica diferente, ela vem de um lugar que é muito diferente, então, nossa, isso me agrada muito, assim, nada contra, se você quiser jogar com a skin de humano, não tem problema nenhum. Mas eu admiro muito quando a pessoa
vai jogar com uma raça diferente e ela realmente se esforça pra entender como seria uma raça diferente. É muito legal, assim, é uma experiência diferente Dife também, fica a dica aí, se proponha, se desafie é, algum dia a jogar bem diferente de um do humano com skin. é o verdadeiro roleplay, né, que É, esse você é o vai fazer. suprassumo do roleplay mesmo, é legal. Ó, o meio, né, de RPG hoje em dia, ele cresceu muito nos últimos anos, mas a gente sabe que ainda tem algumas barreiras, né, nisso tudo. Na visão de um criador e profissional da área, o que é mais difícil hoje em dia no meio do RPG no Brasil? Seja em relação ao mercado, ao engajamento, o preconceito com o hobby, porque a gente sabe que tem, antigamente, você não, porque você ainda é meio criança, mas lá nos anos 80, 90, você falava que jogava RPG, "Esse negócio do diabo". É, eu ouvi falar que matou gente não sei o quê, porque era um culto satânico, e até hoje a gente escuta algumas coisas ali, tem-se esse preconceito. Sim. O que eu, assim, tenho mais dificuldade é apresentar o RPG de uma forma simples e objetiva para outras marcas que são de fora, sabe. Então, a gente estava até tentando esse ano ainda fazer uma mesa em estúdio, com patrocínio, bonitona, como se deve fazer, mas é muito difícil você, em poucas palavras ali, tentar explicar para a pessoa o que que vai acontecer. Isso realmente ainda é uma barreira. E mesmo quando não é para outras empresas, né, quando a gente tô, sei lá, num churrasco e eu falo pra pessoa que eu não tô mais advogando, que agora eu sou narrador de RPG comissionado. Como você explica isso pra alguém rapidamente, sabe? É difícil. Eh, então, para as outras marcas que são de fora do meio, é um obstáculo muito grande, assim, você entrar em contato e tentar, não sei, em poucos minutos você não consegue fazer com que a pessoa entenda a magia da coisa, que é o que realmente vai fazer vender, né. Porque você fala: "Ah, não, a gente vai estar numa mesa interpretando o personagem". "Ah, então é tipo um teatro". Não, não é um teatro porque é improvisado. "Ah, então é tipo aqueles cara dos", já isso é fato real, tá, aconteceu comigo no Macau. "Ah, então é tipo aquele cara dos Barbichas que improvisa no teatro". Você já viu os Barbichas que eles, aí fala: "Para", aí troca um cara, entra o outro. Outro. Não, não é isso, não é. "Ah, então o que que é?". Putz, cara, como que eu vou te falar? Então, assim, é difícil, sabe, quebrar a barreira de tentar explicar, a magia, principalmente, do RPG. Não é nem: "Ah, são 6 pessoas ali interpretando personagens e a gente tá construindo uma história junto". Beleza, você explicou. Só que você não, aí não tem a magia do que é o RPG, sabe. Não tem a emoção de você rolar um 20 no dado no momento certo, não tem, é difícil. Então essa eu acho que é uma grande barreira que tem ainda, é encontrar parcerias, publicidade fora do meio, mas com questão de preconceito, assim, eu acho que ainda não cheguei nesse nível, ainda bem, de ter hater sim, mas de ter preconceito por jogar RPG, igual a gente já viu aí, né, com jogadores de Ordem Paranormal e coisa do tipo, eu nunca vi, falando que isso é coisa de desocupado e tal, nunca aconteceu comigo, mas a principal barreira que eu enfrento é essa, é conseguir fazer as pessoas entenderem exatamente o que é, com a graça que é, sabe. Acho que esse que é o dilema. De É porque a gente fala assim, né, muitas vezes já aconteceu eu estar em call jogando RPG, aí o cara fala: "Pô, me envolvi num negócio de nerd aqui". É pra dar risada, né, o cara já joga RPG de mesa, que tem mais nerd do que que, isso? porque um jogador meu tinha começado a mexer com cartinha de Pokémon. Pô, você quer comparar a cartinha de Pokémon que é famosa no mundo inteiro com a nerdice que é jogar RPG de mesa, então essa ni o RPG de mesa ele ainda é muito nichado, querendo ou É, não. A gente tá, se a gente vai procurar na Amazon, por exemplo, RPG de mesa, ele tá nichado dentro de jogos, que tá nichado dentro de jogos de tabuleiro, e aí tem uma pequena fração que é RPG de mesa, que nem é jogo de tabuleiro, tipo assim, a gente usa um tabuleiro, mas não é um jogo de no tabuleiro. Então é muito difícil, é muito nichado ainda, esse é um problema, mas eu sou, otimista com relação a isso. Eu acho que nos próximos anos, assim, principalmente com por isso que eu apoio muito as grandes lives de RPG, sabe, eu acho que eles estão fazendo um grande serviço que vai ser benéfico para a comunidade inteira. Você gostando ou não do conteúdo, o que o Cellbit está fazendo, o que a galera lá do Critical Role faz, você gostando ou não da mesa deles, é importante para a comunidade, porque eles estão
quebrando a barreira, eles estão levando o que é o RPG de mesa para outras pessoas conhecerem. Então, eu acho que o RPG de mesa do Cellbit é combinado, não sei o quê. Eu escuto muito isso, né, nos vídeos de Ordem. Olha só que doideira, né, eu faço muito mais vídeo de Tormenta 20 e os vídeos de Ordem é o que tem os maiores haters. Mas, pô, você pode achar que não tem problema, só que você não vai tentar desmerecer propositalmente uma coisa que tá fazendo tão bem pra comunidade de RPG, sabe. Não sei, eu não enxergo isso com bons olhos, a galera que gosta de difamar outro canal, que quer difamar outro sistema só porque, ele não gostou. Você não gostou, pô, respeita quem gosta, né, acho que sei lá, não tem necessidade. Hum, E eu quanto mais dessas lives, mais desses sistemas furarem a bolha, eu acho que é melhor para todo mundo de maneira geral. Só a gente só é, tem a ganhar com isso. só. Eu, como boa fã de Ordem, que sou, poucas tatuagens de Ordem eu tenho, eu realmente não nego, eu sou altamente fã de Ordem. O Cellbit tem o meu cartão de crédito, leva Cellbit, tudo que você quiser fazer, eu estou. A loja tem todas as minhas coisas, eu compro até Olha aí. de Ordem, não tem. Eu sou muito fã de Ordem. Aham. E se o Cellbit, que é o Cellbit, que realmente tem é um show que ele apresenta. Ele não conseguiu patrocínio. O Hexatomb, ele mesmo falou, é difícil. Como que eu ia convencer as pessoas que eu ia fazer um RPG onde as pessoas iam ser sacrificadas em nome do diabo pra. Não tem, ninguém quis patrocinar. É, E é ruim, porque assim, tecnicamente é um show que tem muitos fãs, que tem, tirando a exato. temática, é, mas ele realmente trouxe para o Brasil, principalmente no contexto geral, um conhecimento, um reconhecimento de que o Brasil também consegue fazer coisas muito boas. Até o Tormenta também tem é um sistema Sim. que merece a divulgação que tem, o Não, e esforço que e tem. tem muito canal legal surgindo, sabe, o pessoal lá do Fogo na Dungeon que É faz mesas isso. incríveis, tem o Colucci do Universo Paralelo, né, que ele lançou, o sistema dele agora também e faz mesas incríveis desde a época do The Witcher, eu tive o É, prazer de bater um papo com ele, e é muito legal o jeito que ele enxerga o futuro do RPG também, sabe, ele tá com o Lunatar, que vai sair pela editora New Order aí, que é o sistema dele, e as lives são muito legais, então a gente, cara, só tem a ganhar, só tem a ganhar. só tem a Vamos ganhar. fazer live, galera. É. É isso. Eu tenho um carinho pelo povo do Fogo da Dungeons absurdo. Quando eu comecei a mestrar Candela, que é um sistema que eu adoro, o Candela Obscura pra mim é um dos. Eu fui assistir o oficial do Critical Role, não gostei, pode me xingar aí nos comentários, mas eu não curti, assim, é um show, eles interpretam que é uma coisa, mas eu não gostei muito da história em si, é a história. Se não pegou, não tô falando questão de atuação deles, é brilhante, eles são atores, Sim, basicamente. E aí eu falei: "Mas sim, caramba, que coisa", assim, porque eu gosto de ver, eu acho que o ver te traz, exemplos do que você pode agregar, formas de onde você cobrar alguma coisa de mecânica. Falei: "Mas que saco, não gostei dessa história, que coisa, mano". Eu vou ver esse aqui, procurei no YouTube várias coisas, falei: "Eu vou assistir o do Fogo da Dungeons". Gente, que história fluida, que narração incrível, que eu falei: "Mas que lindo isso, nacional", porque o Candela não é um sistema que muita gente joga, não é um sistema sim. muito conhecido, e um trabalho primoroso. Eu falei: "Ai, vocês moram no meu coração, que lindo", me abriu várias ideias de mestrar Candela, de histórias de Candela. Eu curto Só mais a parte bom. de terror, né, a minha preferência são as histórias mais de Aham. terror ali. Eu cresci nos anos 80, 90, é claro que eu só prefiro coisa de terror, é um negócio absurdo. Jogadora nata de vampiro. Exatamente, Vampiro, Cthulhu, Cthulhu é minha paixão. Minha primeira vez mestrando uma campanha longa de Cthulhu, que é a Máscaras de Até Nyarlathotep, né, uma campanha oficial. 2 livros a campanha tem, volume 1 e volume 2, e tá sendo uma experiência legal, assim, eu já tinha jogado Cthulhu, mas era sempre campanhas curtas e one shots. E agora tá sendo uma baita de uma experiência, dá pra entender o porquê que é o sistema que é, né. Eu queria é, muito, inclusive, que ele tivesse um pouco mais de público no Brasil, assim, porque é incrível, é muito legal mesmo. A história muito bem feita, dá pra ver que a campanha tem uma pesquisa histórica por trás, sabe, muito forte. Tô aprendendo muito, inclusive, estudando o livro pra narrar. A Order tem feito um trabalho muito legal com o é, Cthulhu no Brasil, porque eles têm,
traduzido realmente livros que há É, muito tempo eu queria aqui. Eles estão fazendo a reimpressão agora do livro do Guardião, do livro do Investigador, o Guia do Investigador, que há muitos anos estava esgotado. Teve o Grimório do das Magias. Nossa, muito eles estão fazendo muita coisa legal. Materiais que eu via lá na gringa que eu ficava paquerando, ficava tipo: "Nossa, como eu queria saber inglês fluente mesmo para conseguir pegar esses livros e devorar". Agora nem precisa mais, já trouxeram para o Brasil. Tá muito legal isso, espero que isso traga a comunidade de volta aí para o chamado de Cthulhu. é. Tem um cupom de desconto na New Order, viu galera, vender meu peixe aí, se vocês Olha! quiserem comprar algum material de Cthulhu ou de qualquer coisa da editora New Order, a gente tem um cupomzinho de desconto lá, Dados Mágicos, que te dá 15% de desconto na sua compra, então é um belo de um desconto, tá, aproveitem. E pegando o gancho disso que a gente está conversando, ah, além da parte dos nichos do desenvolvimento de RPG, infelizmente, felizmente hoje em dia, eu mesma toco muito nessa tecla, os debates sobre a inclusão, a gente tem muitas pessoas neurodivergentes, Sim. e como é que você, como mestre, como narrador, como guardião, eh enxerga essa questão, né, a igualdade entre homens e mulheres, as pessoas neurodivergentes dentro do cenário do RPG atual, né. Eu tenho um pensamento que nada pode ser forçado. Então, por exemplo, se isso para os 2 lados, né. Se a gente tenta, forçar a inclusão do mesmo jeito, vai ter gente que vai estar errado. Se a gente tenta, forçar a qualquer tipo de sistema ali entre a a paridade, "Ah, não, minha mesa tem que ter 5 jogadores mulheres, tem que ter 5 jogadores homens", não vai dar certo, sabe. Eu acho que eu sempre tratei muito esses temas de uma forma muito natural. Vamos jogar na mesa do Guerra Artoniana, inclusive tem a Gi, um abraço para ela. Ela tem, várias características ali especiais de déficit de atenção, de TDAH, de tudo, e natural, a gente tem que tratar ela ali, claro, com a paciência, vai tomar o tempo que ela precisa, mas tem que ser com muita naturalidade, né, você não vai forçar ela alguma coisa, se você que tá em um jogador desse, você não vai poder forçar a pessoa para sair da mesa. Então, eu acho que é com muita naturalidade, e eu sempre encarei isso assim, sabe, tratando essas pessoas, claro, respeitando suas diferenças, suas características, mas sem ter que engolir, "Ó, tem essa pessoa aqui", sabe, às vezes a gente vai pegar e quer colocar uma super proteção naquela pessoa e nem ela gosta disso. Ela não quer se destacar na mesa por ter uma característica diferente das outras. Ela só quer jogar RPG, ela só quer se divertir. Então eu trato com muita naturalidade. Tá, vamos respeitar o seu tempo, vai lá, mas vai jogar como todo mundo. E sempre deu certo, assim. Nas minhas mesas, eu nunca fiz questão de ter. Ah, vamos ter que ter o mesmo número de mulher e o mesmo número de homem. E mesmo assim, ó, Guerra Artoniana, eu tenho um jogador homem e 4 jogadoras mulheres. Então, quando a gente trata a coisa, pelo menos pra mim sempre funcionou assim, sempre quando eu trato com muita naturalidade, as coisas vão fluindo no seu próprio rumo. E, né, claro, você vai ter que ter respeito, você tem que ter respeito com todo mundo. A pessoa seja homem, seja mulher, seja qualquer característica que ela tenha, você tem que ter respeito com todo mundo, é um básico, é um mínimo. Então, não é porque, por exemplo, se eu tenho uma sessão zero, eu falo: "Ó, galera, a gente tem uma mulher aqui na mesa, hein, vamos ter que ter respeito". Eu nem cobro isso, isso eu acho que é o básico. Se na sessão zero já a pessoa não tem isso, já tá fora, não tem meio que não tem conversa, sabe, é o mínimo que a pessoa precisa ter. Então a coisa vai eu sempre tratei isso com muita naturalidade, no sentido de o mínimo não precisa ser cobrado, sabe, o mínimo não precisa ser cobrado. Se a pessoa não consegue fazer o mínimo, que é ter respeito pelo próximo, empatia, já não vai dar certo na minha mesa, infelizmente. Então eu nunca tentei impor nada disso nas minhas mesas, nunca obriguei ninguém a nada, e sempre fluiu muito bem, né, sempre deu certo, sejam as pessoas de todos os tipos e todas as características. Tem mesa minha que, só tem gay, por exemplo, e a gente não trata isso como se fosse um rótulo: "Ah, essa aqui é uma mesa que eu vou abrir só para as pessoas LGBT", não, é natural, eu abri a mesa, as pessoas entraram na mesa, a gente joga junto há mais de um ano, isso nunca foi uma característica a ser exaltada nem reprimida, normal.
a característica a ser respeitada e acabou. Então, eu acho que quando você tenta colocar muito em evidência ou forçar muito, alguma coisa vai dar errada, né. Você vai atrair atenção para um lugar que não deve ser atraída. A intenção do RPG de mesa nas minhas mesas é o quê? Todo mundo se divertir e contar uma história junto. Essas são as nossas prioridades, vamos focar nisso daqui. Se a gente ficar chamando atenção para coisas, né, que vão atrair pessoas, indesejadas, né, que não respeitam, pessoas que não sabem lidar, já eu acho que tá errado aí, sabe. Então, eu acho que é o mínimo a ser tratado, sempre deu certo pra mim, sempre funcionou, graças a Deus nunca tive nenhum tipo de problema com isso, de pessoas na live, por exemplo, chegarem e falarem alguma coisa que não devem, sempre foi muito tranquilo pra mim, por eu acho que é justamente por tratar tudo com muita naturalidade. Eu não sei, né, pode ser alguma outra coisa que esteja, afastando essas pessoas que não respeitam. Mas sempre deu muito certo pra mim, então Eu tenho várias mesas só de mulheres. Que é o que eu falo para as pessoas, nem todo mundo teve a mesma vivência. Então as mulheres que têm a mesa específica de mulheres, elas vieram de mesas muito tóxicas, onde elas foram menosprezadas, tem muito disso, né, isso aí não porque mulher não sabe jogar", "Você não tá fazendo isso direito porque é mulher, você não sabe e coisas piores. Então sim. isso gerou alguns bloqueios, algumas coisas, então até a nossa conversa foi, tipo, nem todo mundo teve bons, narradores, bons mestres, porque o mestre tem que identificar isso, você tem que perceber isso, já para não permitir que isso aconteça, já intervir, né, na Sim, ocorrência. lógico. Ixi, tem que É, cortar, você só o tem, zero, você já já. Ou mesmo durante, porque às vezes a pessoa se esconde, né. "Ah, não, não, não", e não vem, elas vêm de coisas ruins que geraram algum bloqueio. Eu, como terapeuta, tento trabalhar algumas coisas nas minhas mesas, né, nesse quesito, de traumas, de limites, dentro do respeito, e mostrar que o RPG é uma coisa divertida, que você não precisa ser maltratado, que você não precisa lógico. aceitar esse tipo de coisa. Quando você tem o conhecimento de como pode ser saudável, você já identifica no começo e você já não permite que aquilo vá para frente. Eu acho que assim, desde que eu entrei no RPG lá em 2020, a sério, narrando minhas mesas, nunca, ainda bem, tive que lidar com uma situação desse tipo, assim. A primeira campanha lá que eu comentei, né, que foi uma campanha de Hogwarts, que durou 5 anos, a gente chamava as pessoas pelo Facebook. E foi bem natural, assim, foi entrando homens, mulheres e jogamos juntos, sempre foi um ambiente muito legal. Eu acho que eu sou muito feliz por ter muitos jogadores bons, sabe, eu sempre fui muito rodeado de jogadores bons, eu nunca tive que me, estressar, que parar uma mesa no meio, eu não sei, eu acho que pode ser um pouco de sorte, mas eu acho que é muito também do ambiente que a gente tenta proporcionar dentro da mesa. Se entra uma pessoa machista que seja, em uma mesa minha, ela que não vai se sentir confortável, sabe, com as brincadeiras que a gente tem, com as brincadeiras que a gente faz na mesa, aquela pessoa não vai gostar de estar ali. É meio que o contrário, assim, a gente cria um ambiente tão legal, um ambiente tão bacana com todo mundo, igual eu falei, o foco é se divertir, contar a história junto. É isso que importa. A pessoa que tenta colocar alguma coisa ali que sai disso, ela já não vai se dar muito bem na mesa. Mas eu acho que eu tive muita sorte, claro, né, a tentativa de construir um ambiente legal, mas não é como se eu ficasse, o tempo todo ali me policiando, "Nossa, a gente precisa", é algo muito natural. E eu não tive nenhum problema com isso e nem quero ter. Pô, você vai tratar a pessoa como uma pessoa, vocês estão jogando ali RPG por outro foco, não tem, sei Tem lá. essa. Mas eu tive muita sorte, meus jogadores são muito bons, inclusive, queria mandar um abraço para todos os meus jogadores aí, no sentido de, ser muito respeitoso até com esse propósito de criar história junto. Às vezes um jogador a build dele tá muito forte, ele tá saindo um pouquinho ali do que o poder do outro grupo, ele mesmo fala: "Ó, vamos dar uma reduzida ali, porque tá ficando muito diferente, e eu acho que não vai ser legal, eu queria mais que a história tivesse todo mundo ali junto e tal". Então, é algo que parte dos próprios jogadores, eu acho isso muito legal. Não tem jogador melhor, pra mim, do que aquele que
cria e resolve os seus próprios problemas dentro da mesa Exa como personagem. Então, pô, o personagem quer uma distinção, ele mesmo se desenrola para ir atrás, ele mesmo vai fazer pergunta para os NPCs de onde ele pode conseguir aquela distinção, ele tá sempre correndo atrás, então ele criou o próprio problema que é: "Ah, eu quero uma distinção", e ele mesmo durante a mesa vai tentando resolver. Nossa, isso é a melhor coisa que tem. Eu sou muito feliz com meus jogadores aí, um abraço para todos vocês. Agora pra gente meio que encerrar, infelizmente eu vou ficar com ele, eu vou pôr ele num potinho e vou trazer pra casa, tá, gente. Que conselho você daria para o Oblitai lá de trás, do início da sua carreira? Não, eu estava pensando nisso esses dias, né, como que eu como que estaria o meu canal hoje se eu tivesse pego as grandes ondas de RPG, né, porque se for parar para analisar, eu peguei todas as ondas ali um pouco atrasadas, né, então, o Ordem Paranormal mesmo que foi que eu comecei, quando eu comecei a gravar vídeo de Ordem Paranormal, já tinha vários canais de Ordem Paranormal. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei: "Nossa, se eu pudesse, sei lá, voltar para o Henrique lá de 2015, que foi quando eu comecei a fazer a faculdade", falar pra ele: "Cara, você quer fazer a faculdade? Legal, mas começa a gravar uns vídeos para o YouTube também". Só que é estranho, porque eu não sei se eu teria a mesma cabeça que eu tenho hoje, principalmente a disciplina, sabe, de, tipo, consistência de ter 5 vídeos por dia na semana, organizados ali nas suas playlists em temas, e então é difícil, né, se eu desse o conselho, será que o meu canal realmente ele teria surfado nessas grandes ondas? Em 2015 teve a onda do próprio, D&D sendo, né, saindo no Brasil em português, que foi uma onda muito grande ali, que elevou o canal igual o do mestre Pedroca, ele começou nisso, né, lá no Fireball e tal. E sempre foi uma grande referência. Só que eu não sei se eu teria a mesma disciplina para conseguir aproveitar essa dica. Então é estranho, né. Eu falaria isso, eu falei: "Ó, você vai fazer faculdade? Legal, né, vai se esforçar, é bacana, mas começa a postar uns vídeos na internet também, vai que antes daria, né, sei". Mas provavelmente seria de começar a jogar RPG antes, né, não gravar necessariamente, mas, pô, vai jogar mais RPG antes que é legal, tenta, avisar para o Henrique de anos atrás que existem outros sistemas que não o D&D, que ele poderia estar explorando outra coisa lá atrás, porque o que me barrou um pouco ali na entrada, foi porque meus amigos queriam jogar D&D e eu não entendia bulhufas, então deu uma travada, assim, e falar pra ele: "Ó, tem muito sistema bom, cara, tem muito sistema nacional legal, dá uma olhada neles". Seria algo mais nesse sentido, assim, porque de resto a construção das coisas foram acontecendo do jeito que deveriam ser, eu acho. Agora, tipo, última pergunta pra encerrar, mas isso sou eu mesmo que inventei pensei nisso agora. Eu Claro. quero te pôr numa saia justa, eu quero saber os seus 5 sistemas preferidos, e nem vou pôr 5 porque às vezes a gente não gosta muito, um que você não gosta mesmo e não jogaria mesmo. Caramba, hein, olha aí, agora me rascou. Ó, 5 eu sempre falo que os meus sistemas favoritos são os que eu tô envolvido no momento. Porque se eu tô produzindo conteúdo de um sistema é porque eu gostei dele, senão eu nem estaria, né, imagina, eu vou fazer o vídeo lá do Tudo Sobre, que eu vou ler 300 páginas do livro para fazer um vídeo ali de meia hora, 50 minutos, se eu não gosto do sistema, eu nem faço. Então, aqueles que eu mais tô fazendo uma campanha daquele sistema agora, eu vou estar muito envolvido com aquele sistema e tal, ele tende a ser o meu favorito. Então eu não cravo em pedra, sabe? Ano que vem eu vou estar envolvido em outros sistemas, com outras campanhas, e provavelmente outros sistemas vão estar em alta para mim. Mas eu diria que no momento, hoje em dia, Tormenta 20, claro, né? Não tem como fugir disso. O Ordem Paranormal, colocaria em segundo. Chamado de Cthulhu em terceiro, aí começa a complicar um pouco, né. O Cosmere RPG, eu tô narrando uma campanha, eu gosto muito dos livros, né, o Cosmere RPG ele é um sistema que foi lançado pela editora Tria, no ano passado, que ele envolve os livros do Brandon Sanderson, que é um escritor de fantasia que eu gosto muito, muito, muito.
ele tem livros incríveis ali de fantasia, que é o Relato da Guerra das Tempestades, Mistborn, e eu tô narrando ali a campanha do oficial do Cosmere RPG que ele escreveu, então tá sendo um prazer. Eu colocaria Cosmere RPG em quarto, e em quinto eu colocaria Daggerheart, tá? Eu colocaria Daggerheart, é um sistema que eu tô narrando também, ele é muito divertido, a dinâmica de jogar muda um pouco do que a gente tá acostumado, então é sempre legal inovar, jogar RPG de um jeito um pouquinho diferente, tá sendo um prazer também. Mas nossa, tem vários sistemas que eu guardo no meu coração, né, o Avatar Legends foi um sistema que eu me diverti muito no ano de 2024 quando ele saiu, eu acho que ele nem teve o destaque que ele merece, assim, porque é um sistema muito legal mesmo, muito divertido de se jogar. Tem, enfim, tem vários que moram no coração, mas esses 5 seriam agora. E um que eu não me adaptei muito, aí é complicadíssimo. Um que eu por exemplo, tem um sistema que eu não, não é que eu não gosto dele, mas que realmente eu não tenho vontade de criar uma campanha. Por exemplo, é um sistema que eu li, que eu fiz vídeo a respeito, que eu sei que tem muitos fãs por aí, a galera sempre me pede fazer uma live, fazer uma campanha a respeito, mas que eu não me afeiçoei a ponto de criar uma campanha sobre isso, que é o 3DT Victory, que é um sistema, pô, 3DT das antigas, tem uma legião de fãs aí que jogam desde os anos 2000, o 3DT. Eu já joguei, eu já participei de uma campanha lá no Dados Mágicos de 3DT Victor, já fiz vídeo para o sistema, mas ele não foi um sistema que eu li que me inspirou o suficiente para querer criar uma campanha, sabe, igual os outros. Então eu colocaria o 3DT nessa brincadeira aí. Achei justíssimo. Meu desquerido Cyberpunk. Meu Deus do céu, eu detesto Cyberpunk. Não Cyberpunk. gosto. Tentei já fazer vídeo sobre Cyberpunk também, não deu muito certo. Gosto. Ele é meio enrolado mesmo. Não É. sei Bom, pra gente fechar, deixa pra gente aí um recado pra galera que tá assistindo. eh, Faça seu merchan, role aí, fique à vontade. muito bem, ó, uma dica que eu dou para todo mundo, para a gente fechar, é justamente não tenha medo de arriscar na sua campanha de RPG, sabe? Adapte, faça do seu jeito, você vai ver que vai ter muito mais proveito nisso. Claro, se você tiver tempo e disponibilidade ali para conseguir fazer isso. Às vezes o pessoal tem muito medo, né, vai narrar uma campanha lá e nossa, eu acho que eu não vou mexer nisso porque eu não sei, não queria arriscar, não sei se a galera vai gostar. Experimenta, experimenta, não tenha medo de arriscar, que eu tenho certeza que vai ser uma experiência agradável. E é isso. Se vocês quiserem me acompanhar, é @oblitai18 em todas as redes sociais. A gente faz live de segundas, quartas e sábados aí no canal. Tem vídeo todos os dias da semana, de segunda a sexta, com certeza para vocês, além das mesas comissionadas. Tô com a agenda fechada por enquanto, mas ano que vem tem mais. Vamos nessa. Muito obrigada. Vou chamar ele de Obli, tá, porque eu fiquei íntima, entendeu, é meu amigo Pode assim, chamar, sem entendeu, problema. Obli. Agradeço de coração a sua participação, o tempo que você se dispôs a nos contar um pouquinho mais da sua vida, da Eu sua que agradeço pelo história. convite, um É, prazer. o prazer é todo meu, você realmente merece tudo que tá Obrigado. desenvolvendo para você, porque é um trabalho muito legal que você faz. Por favor, não nos abandone, continue assim, traga muito mais vídeos, muito mais sistemas, porque a gente precisa disso. E já pensou em fazer dublagem? Porque você tem voz de dublador. Será? Nunca pensei nisso Eu não. faço Quem sempre dublagem fala e posso isso. dizer isso para Será você. que daria certo? Ah, daria. Eu acho que daria, hein. Eu acho que você devia, de repente, dar uma pensada nisso, hein. Tem voz de dublador. Ia ficar legal, hein. Aí eu Obrigado. vou falar: Olha só, ele está dublando, eu conheço". Como quem dubla, eu posso dizer isso pra você, tem uma voz muito boa pra dublagem. Obrigado, vou fazer uns testes. Eu te arranjo, só rapidinho, hein. Bom, galera, a gente vai ficar por aqui. Agradeço de coração a presença de todos vocês aqui. Podem deixar perguntas, a gente manda para ele, ele responde. Ele é esse doce de pessoa que você está vendo aqui. E vou deixar na descrição lá embaixo todos os contatos para vocês entrarem com ele, entrar em contato com ele, seguir as redes sociais dele. Vale muito a pena, porque ó, é sensacional jogar com Obrigado. ele. Daí vai estar tudo aqui na descrição. E, Coterri querida, a gente se encontra na próxima e um beijo a todos vocês.